Bom, o tema da minha palavra é tempo oportuno. Lá em Gênesis 24, a partir do 1 até o 67, eu não vou ler porque é muito extenso, então eu vou resumir aqui o que fala lá. Né? Todos já sabem o que fala, mas eu vou resumir aqui. E aqui fala a história que Abraão, ele já era uma pessoa de idade. E por ele ser de idade, ele tinha o filho dele, que era o Isaac. Isaac, ele não era casado. E Abraão, ele tinha um grande medo, né, de que Isaac, ele viesse a se casar com o povo ali que eles estavam, que era o povo cananeu. Porque o povo cananeu, eles eram pessoas perversas e pessoas idólatras. Então, não era um povo pelo qual o pai de Isaac queria que ele se relacionasse. E aí, então, ele pede para que o servo dele faça uma promessa de que ele iria buscar, né, uma mulher no povo deles, que tivesse os mesmos costumes, as mesmas tradições cristãs. E esse servo, ele então faz lá a promessa para Abraão de que ele iria buscar essa mulher para Isaac. O que é o tempo oportuno? O que vocês entendem por o tempo oportuno? O tempo oportuno é que vem no tempo certo. Então, não é no seu tempo, não é da sua forma, não é da sua maneira que você vai se relacionar. É no tempo de Deus. O tempo é Deus quem vai determinar. Você só precisa estar aberto para entender o tempo de Deus. Porque às vezes é tempo, mas você não está prestando atenção. Você está olhando para outras coisas estão te envolvendo e você não consegue perceber o tempo que era para você se relacionar. Vocês sabem que existe o tempo certo para se relacionar. O tempo para você se relacionar vem de Deus. Amém? Olha o que aconteceu, e aí eu vou ler um pouco aqui essa história, que é a história de Rebeca. Eita, não voa não. Eu comecei falando aqui, né, sobre o pai de Abraão, o pai de Isaac, e então o servo ele foi buscar essa mulher. E eu vou contar um pouco da experiência que ele teve aqui, esse servo. No versículo 10, fala assim: o servo partiu com 10 camelos. Não esquece dessa palavra. 10 camelos. De seu senhor. Levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor: Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: beba, também darei aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Mical,
mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dai-me um pouco da água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirai água também para os seus camelos, até saciá-lo. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Até aí. Você viu a entrega aqui ia falar de Esther. Eu estou com Esther na cabeça. De Rebeca. E a oração que o servo fez. A oração que ele fez ali para que Deus respondesse ele. Porque se passava ali muitas mulheres. Então ele falou: como que eu vou saber qual que é a pessoa que Deus escolheu para Isaac? E então ele faz uma oração. E ali, quando ele faz uma oração, Deus envia quem? Envia Rebeca para tirar a água ali naquele momento, naquela hora. Então, o que nós tiramos aqui? Que nós precisamos orar. Nós temos que ter uma vida de oração. Porque se você não tem uma vida de oração, como que Deus vai falar com você? Se você não ora, se você não lê a Bíblia, como que Deus vai falar com você? Ó, tal pessoa ali, ó, ora por ela, né? Pede direção de Deus, mas como? Se você não ora, se você não tira um tempo para Deus, para você orar pelo seu relacionamento, pela pessoa pela qual você vai se relacionar. Então nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus para que Ele venha falar com a gente. Amém? E o primeiro ponto aqui que eu quero falar é: quando estamos solteiros, é tempo de você buscar a Deus. Rebeca, ela tinha um coração sensível, né? Ela era sensível à voz de Deus. Que você possa ser sensível à voz de Deus. Que você possa deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração. Porque se você não for sensível ao que Deus está fazendo, vai passar. A oportunidade vai passar. E vai para outro. Por isso você precisa estar sensível. Rebeca ali, ela foi sensível, porque ela poderia muito bem ter ignorado. Ela não sabia quem ele era, não sabia de onde ele vinha, e com mais 10 camelos. Ela poderia ter ignorado ele ali. Falou: se você quiser, você pega. Você pega a água, você tem 2 mãos, você vai e pega. Mas não, ela tinha um coração para Deus, ela era sensível à voz do Espírito Santo. E eu quero aqui fazer um exemplo, só para a gente ter uma noção aqui. Eu preciso de uma moça e um moço. Quem vai se candidatar? Para a gente fazer esse exemplo aqui. Vamos, gente! Ah, Sarinha, corajosa! Você? Tá bom. Cadê os meus ajudantes? Então, vocês vão ficar nessa ponta, lá na ponta lá da parede. É só um quebra-gelo, pra gente quebrar aqui o ambiente tenso. Agora você vai dar lá para eles. Pode dar lá para eles, por favor. Agora vocês vão fazer assim. Vocês vão ir e voltar 10 vezes. 10 vezes. Pode ir. Sem mulher igreja. É uma tarefa. Um desafio. Sem mulher igreja.
Dois. Acho que a Sara deve estar pensando, meu Deus, por que eu me candidatei? Para que eu fui levantar a mão? Opa! Tá agitando a água. Já perdi as contas já. Tá bom, senão eu vou judiar muito deles, vai. Vem aqui agora, pode deixar aí o balde. Ó, o Everton vai levar. Vem aqui, Marcílio e Sara. Pode subir aqui. Eu não mordo não, gente. O que você sentiu? Fiquei com medo de me molhar mais. Tava pesado? Tava pesado. Não muito, mas estava pesado. Tinha que concentrar, concentração. Um pouco de fadiga, cansaço. Se ficar repetitivo, você... Obrigado, gente. Aplaude aí. Foi só um quebra-gelo, mas o que eu quero dizer com isso é que Rebeca, ela foi pegar água para o servo e ela também foi pegar água para os 10 camelos. Pois é, aqui foi só um exemplo, nem se compara com o que ela fez, mas você imagina agora, Rebeca, sendo uma mulher, devia estar um sol assim, né, não tão forte, porque já era meio tardezinha, mas né, era muito quente onde ela morava. Agora você imagina ela descendo o balde ao poço e puxando de volta. O tanto de esforço que ela teve que fazer para pegar água para aqueles camelos. Mas ela tinha um coração de serva. Ela tinha um coração disposto a servir. Será que você tem um coração disposto a servir? Será que você tem um coração disposto a servir os seus pais? As suas autoridades? Rebeca, ela tinha esse coração. O coração dela era um coração de que se alguém precisasse de algo, eu vou ajudar. Eu vou estar ali para que precisar. Eu vou ajudar ali naquilo que a pessoa ela precisa. Então, que você possa ter um coração assim, igual o de Rebeca. Porque enquanto você é solteiro, você está em teste. Você sabia, né? Que enquanto você está solteiro, você está num teste. E qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta enquanto você é solteiro? Rebeca, ela estava dando as respostas certas naquela hora. E Deus estava vendo as respostas que ela estava dando. E assim como eu falo para as crianças, né? Deus, ele está anotando tudo que você faz. E Deus está anotando tudo que nós fazemos. Então, que você possa ter um coração disposto a servir. De servir aos seus pais. De honrar os seus pais. Sabe, honra os seus pais, toma um café com eles. Tem um momento com eles. Fala, mas você não conhece os meus pais. Não importa. Honre os seus pais. Porque a honra vem de Deus. Então, honre os seus pais. Amém? E o segundo ponto que eu quero falar, Rebeca, ela investia. Rebeca, ela foi buscar água para a sua família. Rebeca ia buscar água para os seus animais. Rebeca estava fazendo ali um investimento. Ela nem sabia, mas ela estava fazendo um investimento ali na vida dela. Né? Ela não pensava em ter um retorno daquilo, mas ela fazia porque ela amava, porque ela era serva, porque ela gostava de fazer aquilo. No que você tem investido na sua vida? No seu tempo de solteiro?
O que você tem feito com o seu tempo de solteiro? Você sabe que os nossos tempos são contados, né? E o que você tem feito com isso? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Nós precisamos investir naquilo que é eterno. Precisamos investir naquilo que vai perpetuar, que vai durar para sempre, que vai passar de geração para geração. Mas nós também precisamos investir nos nossos estudos. Como que você quer se relacionar com uma pessoa se você mal estuda? Se você não faz um curso, se você não faz uma faculdade, se você não se prepara para aquele momento. Nós precisamos investir, sim, nos nossos estudos. Precisamos investir na nossa vida financeira. Não ficar gastando dinheiro livre assim. Eu trabalho, eu posso gastar, posso fazer o que eu quiser. Tira esse pensamento da sua cabeça. Invista o seu dinheiro. É lógico, você pode comprar, né? Você trabalha para isso, você pode comprar o que você quer, sim. Mas tire uma parte para você guardar, para você investir em algo. Sabe? Não fica achando que deixa a vida me levar e você vai levando assim a vida. Não, invista em algo. Tenha alvos como solteiro. Porque tudo que você está fazendo como solteiro, tudo que você está plantando, você vai colher. Então nós precisamos investir. Amém? A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece porque não tem conhecimento. Sabe? Então que você invista nos seus estudos, invista na sua vida profissional, invista na sua vida financeira, no seu ministério, naquilo que Deus ele tem falado para você, naquilo que Deus tem colocado na sua mão, a sua célula, a sua igreja, sabe? Não perca tempo, porque o tempo está passando e o tempo não volta, ele só vai para frente e não para trás. Então, o que você perdeu lá atrás, você perdeu. Então, faça valer a pena o tempo em que você está solteiro. Amém? Você sabia que o que você investe na vida como solteiro tem o poder de determinar com quem você vai se relacionar? Se você investe pouco na sua liderança, na sua identidade, como mulher, como homem, no seu caráter, na sua célula, na sua família, consequentemente, você vai se relacionar com alguém que não tem identidade como você. Então, que você possa investir, para que você venha se relacionar com uma pessoa certa. Mas se você decide encarar todos os desafios e de ser transformado e não andar nos padrões que você foi ensinado pelos seus pais, pelo mundo, mas que você venha ser direcionado pela palavra de Deus, consequentemente Deus vai colocar uma pessoa à sua altura. Deus ele vai enviar uma pessoa que seja à sua altura. Porque você não anda pelos padrões do mundo, mas você anda pelos padrões de Deus. Então Deus ele vai enviar uma pessoa do jeito que você precisa. O terceiro, ela fazia com alegria. Gênesis, versículo 45, fala assim: antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com um cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. Eu lhe disse: por favor, dai-me de beber. Então, Rebeca, ela era uma pessoa alegre. Era uma pessoa contente. Porque se ela fosse uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, ela não iria fazer isso.
Ela não iria pegar água para aquele rapaz, para aquele servo. Ela simplesmente ia ignorar ele e falar: eu já tenho que ficar pegando água aqui. Para minha família, já tem que pegar água aqui. Para os camelos. Você ainda quer que eu pegue água para você e para os seus camelos? Pelo amor de Deus. Vai você e pega. Vai você e faz. Mas não. Rebeca fazia com alegria. Porque ela tinha alegria no seu coração. Quando alguém te pede algo, você faz com alegria ou você faz murmurando? Ou você faz reclamando? Quando nós murmuramos, nós retardamos a bênção de Deus. O povo de Israel, eles murmuraram no tempo em que ele estava no deserto. Eles tinham maná, eles tinham tudo que eles precisavam, Deus enviava para eles. E eles não conseguiam enxergar o que Deus estava fazendo. E aí eles murmuravam. O que aconteceu? Qual foi a consequência da murmuração deles? Eles não entraram na terra prometida, por causa da murmuração. Sabe, então, quando alguém te pedir algo, faça com alegria. Ainda que você não queira fazer, ainda que você fale: pelo amor de Deus, você é muito folgado. Sabe, faça com alegria. O que os seus pais pedir para vocês fazerem, sabe, o que a sua liderança pedir para você fazer, faça com alegria. Porque tudo tem retorno. Tudo tem retorno. Amém? E aquilo que eu falei, aquilo que você plantar, você vai colher. Então faça com muita alegria. Não fique achando que, por que eu não consigo me relacionar? Por que a minha corte não chega? Por que, sabe, tantas coisas, você fica falando, murmurando, que isso só vai retardando a bênção de Deus. Só vai retardando o processo que poderia ser curto, acaba se tornando um processo mais longo, pelo fato de você estar murmurando, de você não deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque enquanto nós somos solteiros, Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está nos amadurecendo, porque não é simplesmente entrar num relacionamento, sabe? Não é simplesmente fazer uma corte, não é isso, é muito mais do que isso. Para você entrar numa corte, você precisa ser uma pessoa madura. Porque se você for uma pessoa infantil, uma pessoa que não entende o propósito de Deus, misericórdia. Esse relacionamento vai ser uma bagunça. E não é isso que Deus tem para nós. Amém? Eu queria dar um exemplo aqui de algo que aconteceu mesmo. Algumas pessoas aqui já sabem, algumas meninas já sabem. De uma moça, de uma igreja, não é dessa igreja, tá? Porque senão vocês vão falar: ela está falando de uma igreja porque deve ser aqui. Não é aqui, tá? Eu vou contar aqui o que aconteceu com ela. Essa moça, ela começou a ter uma paixonite, né? Uma paixão platônica, né? Quando é platônica, só você que sente, né? Acho que é isso. E aí ela começou a gostar de um rapaz, essa paixonite dela aí, só que acabou dando em nada. E aí ela continuou a vida dela, seguiu em frente, né? Foi para a célula, participava dos eventos que tinha na igreja, tudo. Mas ela tinha uma tristeza no coração dela, porque ela achava que era aquele rapaz que ela ia se relacionar, que ela, né, ia fazer corte. Mas não foi, porque logo depois de um tempo esse rapaz veio a fazer corte, veio a se casar, e aí ela ficou muito frustrada, né, por ele ter se relacionado com outra pessoa. Mas, porém, ele nem sabia que ela gostava, né? Então, não tem como, né? Mas, continuando aqui, e aí passou o tempo, essa moça, ela continuou na igreja, continuou fazendo as coisas da igreja, tudo. E aí apareceu um outro rapaz, para ela se relacionar. E aí eles começaram a orar. Eu estou resumindo bastante, tá? Para a gente ganhar tempo. E aí eles começaram a orar, oraram, viram que era de Deus e foram entrar em corte. E aí ela entrou em corte com esse rapaz, tal, aí passou um tempo, e aí esse rapaz começou a sentir uma inquietação no coração dele.
Ah, e um detalhe que eu esqueci aqui. Esse rapaz estava sendo treinado para ser obreiro. Olha o peso, né? E aí, ele começou a sentir uma inquietação no coração dele. Ele falou assim, esse relacionamento não tá legal, esse relacionamento não tá muito bem, né? E aí, foi orar a Deus, foi pedir direção de Deus, tudo. E ele entendeu que aquela moça, ela não queria um rapaz para se relacionar, um marido, né, para se relacionar. Ela queria um pai. Né, que no meio ali da corte aconteceram várias situações. E ela não era uma pessoa madura. Ela não era uma pessoa que sabia dar as respostas certas, na hora certa, no momento certo. E por quê? Porque quando ela era solteira, quando os desafios, quando as provas vieram para ela, ela não soube responder. Ela não soube enfrentar os desafios que estavam à frente dela. Ela sempre achava um jeito de recuar, sempre achava um jeito de sair daquela situação. E aí ela viu naquele rapaz um abrigo, um pai. E aí, quando eles tinham um problema, quando eles passavam por alguma situação, ela não conseguia ajudar ele. Ela não conseguia dar suporte para ele. Ela não conseguia ter uma palavra ali de incentivo, de ânimo para ele. Por quê? Porque era uma pessoa imatura. Era uma pessoa que não tinha uma maturidade para entrar num relacionamento. E aí o que aconteceu com esse casal? Logicamente, o rapaz era um homem de Deus e ele resolveu terminar o relacionamento. Porque ele viu que não ia dar certo. Eles iriam se casar e essa moça ia ser uma pedra de tropeço na vida dele. Pode ser até forte essa palavra, né? Uma pedra de tropeço. Mas é isso. Porque num casamento, num relacionamento, você não é para você sugar a pessoa, mas é para você dar para a pessoa. E se você não tem nada para dar, você vai sugar a outra pessoa e ela não vai aguentar. Ela não vai suportar. E aí essa moça ficou triste, mais ainda, frustrada, e acabou saindo da igreja. Mas foi um livramento para ele, né? Porque se eles tivessem, né, ficado junto, tudo, ele ia ter problema lá na frente, com certeza. Porque ela não era uma pessoa madura. Ela não deu as respostas certas quando era o tempo de dar as respostas certas. Então, jovem, enquanto você está solteiro, dê as respostas certas. Não fuja das responsabilidades que vêm a você. Enfrente, sabe? Tenha uma mente ligada com Deus, para que Deus ele venha te direcionar. Que você não venha tomar atitudes precipitadas, atitudes que vão causar danos, mas que você venha ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Rebeca, ela foi direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque existem oportunidades que Deus cria. E essas oportunidades são para pessoas que estão preparadas. Deus, ele vai criar uma situação, ele vai criar ali um momento de você se relacionar, mas se você não estiver preparado para isso, vai passar. Então, dê as respostas certas. Dê as respostas certas, porque a oportunidade são para pessoas que estão preparadas. Se você não está preparado, essa oportunidade ela vai passar. Amém? E para concluir aqui a minha palavra, esse é o tempo que Deus está te dando para amadurecer. Às vezes você pode estar pensando, já está mais do que na hora de eu fazer corte. Será que você está preparado para entrar numa corte? Será que você está disposto a se doar?
Se você não estiver preparado para entrar numa corte, e você, pensando no seu pensamento natural, ah não, já está na hora, eu já tenho a idade e tudo, mas você não está maduro por dentro, vai dar ruim. Então que você possa estar maduro para que você venha entrar num relacionamento, porque um relacionamento não é uma brincadeira. Quando nós falamos sobre corte, é porque nós entendemos que é a maneira melhor de se relacionar. É uma maneira que Deus, Ele nos deu para que Ele nos deu para que vocês, para que nós possamos nos relacionar. E para encerrar aqui a minha palavra, eu quero falar sobre duas pessoas que passaram por uns processos. O primeiro é José. José, todo mundo conhece a história de José. José, ele teve ali um processo para passar. José, ele foi jogado lá pelos irmãos dele, ele foi vendido, e tantas outras coisas aconteceu com José. Mas em nenhum momento José, ele murmurou. Em nenhum momento José, ele reclamou para Deus, Deus, cadê você? Por que isso está acontecendo? Né? Por que minha corte não vem? Por que eu não consigo um relacionamento? Ele, em momento algum, ele fez esses questionamentos para Deus. Mas José serviu. José, o que precisava fazer, ele fazia. Ele não murmurou. E ele teve a recompensa. Porque Deus estava vendo o coração de José. Deus está vendo o seu coração. Deus sabe o momento de você se relacionar. E a outra era Esther. Esther, ela foi criada pelo tio dela. Esther, ela teve um processo na infância e na juventude, e depois ela teve um outro processo. Porque enquanto ela estava criança, jovem ali, ela estava sendo ensinada pelo tio dela. A palavra de Deus, né, como fazia, os princípios e tudo mais. Então, ela estava em um processo. Depois que ela foi para o palácio, ela teve que passar por um outro processo, que foi um processo que ela teve que ficar 1 ano para saber como se vestir, para saber como que ela se comportava perante o rei. Isso foi um processo na vida de Esther. Mas tudo isso tinha um propósito. E o propósito era o quê? Era ela amadurecer. Era ela dar as respostas certas. Porque talvez se Esther não tivesse tido esse tempo de preparo para chegar na frente do rei, ela chegaria na frente do rei de qualquer jeito. Ela poderia ser morta. Mas ela teve um tempo de preparo. E esse tempo que você está solteiro é o tempo de preparo que Deus tem para você. É o tempo que Deus está preparando para você, está preparando o seu coração, para que na hora e no momento certo, você venha dar as respostas certas, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que vocês colocassem de pé. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, que tenha ministrado ao seu coração e que você entenda que o tempo de solteiro é um tempo de preparo para que você possa se relacionar à maneira de Deus. Existe um tempo certo para todas as coisas. A palavra de Deus, ela fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo para a chuva, há tempo para o sol, há tempo para todas as coisas. Há tempo para você se relacionar. Não queira adiantar o tempo. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Deixa que o Espírito Santo fale com você. Para quando a oportunidade aparecer, você saber que é Deus. Você saber, não, é o Senhor quem está falando. Ore a Deus. Não faça as coisas de qualquer jeito. Deus, Ele fala com a gente. A gente fala para os jovens, jovens, ora. Jovem, ora. Você está gostando de tal pessoa? Não tem problema nenhum você gostar de uma pessoa. Mas vai orar.
E muitas vezes você vai lá acelerado e já vai falar para a pessoa. Vai orar, vai pedir direção de Deus. Não há melhor caminho do que Deus falar com você. A direção de Deus é o melhor caminho para você não se magoar, para você não ficar com feridas no seu coração, para você não se entristecer, não se frustrar num relacionamento e depois não querer mais se relacionar. Saiba que Deus tem uma história para você, jovem. Deus tem uma linda história para você. Esteja preparado para isso, para esse momento, em nome do Senhor Jesus. E antes de nós nos relacionarmos com qualquer pessoa, nós precisamos nos relacionar com Cristo. Se você não tem uma relação com Cristo, como que você quer se relacionar com uma pessoa? Cristo é a base de tudo na nossa vida. Cristo é a base do seu relacionamento. Cristo é a base de tudo que nós precisamos. Tenha um relacionamento com o Senhor. Entrega tudo a Ele. Sabe, sem reserva, sem medo. Entrega ao Senhor. Sirva ao Senhor. Sirva na sua célula. Sirva no seu discipulado. Sirva na igreja, sirva nos eventos, se envolva, porque Cristo está vendo o que você está fazendo. E Ele sabe o seu coração. Ele conhece o seu coração.